quando chega na lei, em Moisés, Moisés ele é levantado por Deus para tirar o povo do Egito. Moisés é uma figura do próprio Cristo, né? Tirar o povo do Egito, e Deus leva eles até o Monte Sinai. Ali Deus entra em aliança com o povo, e aqui talvez nós vamos ter uma das mais significativas promessas ligadas a esse versículo que estamos estudando hoje, reis e sacerdotes. Porque ali Deus entra na primeira aliança que foi feita com o povo de Israel, o povo hebreu que saiu do Egito, os israelitas, e Deus, quando propôs essa aliança, você vê que uma das bênçãos para o povo, se eles fossem obedientes, se eles ouvissem os mandamentos, se eles guardassem a lei de Deus, era que eles seriam um reino sacerdotal. Lembra do texto que estamos estudando hoje? Ele nos fez reis e sacerdotes. Essa bênção, ela foi proposta para o povo da primeira aliança. Eles seriam um reino de sacerdotes, uma propriedade particular do Senhor, se eles fossem obedientes. Então, eles seriam um reino de sacerdotes. Aqui nós já começamos a perceber algo. Primariamente, Deus propôs para todo o povo ser um povo de reis e sacerdotes, não apenas para uma tribo, a tribo de Levi. Todo o povo de Israel seria sacerdote diante das outras nações. Porém, o critério era, eles deveriam guardar os mandamentos, obedecer a lei, os estatutos do Senhor, guardar a aliança que havia sido proposta. Porém, ainda nos primeiros dias, nós vemos que o povo, ele não guardou a aliança. O povo, ele fez para si um bezerro de ouro, ele quebrou a aliança, ele adulterou com Deus ainda nos primeiros dias, e por causa disso, nós vamos perceber que o povo ele não herdou a promessa de serem um reino de sacerdotes, reis e sacerdotes diante das nações. Pelo contrário, nós vamos perceber que apenas uma tribo herdou o direito do reino, que era a tribo de Judá, e uma tribo herdou o direito do sacerdócio, que era a tribo de Levi. E aqui, nessa passagem, nós temos algo que é precioso. Eu vou contar essa história para vocês, só para vocês entenderem a tipologia que aponta para os últimos dias e como ela é preciosa, tá? Eu já tenho um vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima, caso você quiser, mas ainda assim eu quero contar para vocês, só para vocês verem como ela é linda, tá? Se eu não me engano, eu gravei um vídeo lá no Monte Sinai falando sobre isso. Deus entrou em aliança com o povo ao pé do Monte Sinai. E prestem atenção nos detalhes dessa história. Moisés, depois de ter selado essa aliança com o povo, de ter feito o derramamento de sangue ali no pé do Monte Sinai, aspergido sobre a lei, aspergido sobre o povo, nós vamos ver assim ó, que Moisés ele sela, ele propõe, ele sela uma nova aliança com sangue de animais, e depois Moisés ele vai subir ao monte, aonde Moisés vai ficar ali 40 dias. Grave cada expressão que eu estou falando para vocês porque é importante. Moisés fica 40 dias. Ao final dos quais, o povo que estava ali embaixo, o povo começa a titubear, e o povo começa a olhar e apostatar das leis dessa primeira aliança. Então, o povo ele começa a declarar, pode ser que Moisés tenha morrido, Moisés pode não voltar mais. Então o povo diz, façamos para nós um Deus que vá diante de nós. Então, alguns do povo propõem isso e eles fazem para si um bezerro de ouro, lá no pé do Monte Sinai. Quando estava para se completar os 40 dias, quando estava próximo da descida de Moisés de novo do Monte Sinai para voltar para o povo, nós vamos ver que o povo apostatou dessa primeira aliança e o povo fez para si outro Deus, uma imagem de um bezerro de ouro ao qual o povo começou a chamar de o seu Deus e prestar culto e adoração, a cantar, a fazer festa. E então Deus lá do monte, Deus olha e diz assim, Moisés, o povo já quebrou a aliança.
Então, Moisés, ele desce do monte após 40 dias, e quando Moisés chega aqui, ele encontra o quê? Aqueles que deveriam fazer parte da aliança, da primeira aliança estabelecida no Sinai, adorando um bezerro de ouro. O povo havia apostatado. Então, Moisés, ele vai chamar e ele vai dizer assim, ó, aqueles que pertencem a Deus, passem para o meu lado. Ou seja, aqueles que não adoraram o bezerro de ouro, aqueles que não compactuaram com essa decisão, ele diz, passem para o meu lado. E nós vamos ver ali que a Bíblia diz que a tribo de Levi, somente os levitas, né, da tribo de Levi, que era a tribo da qual Moisés também fazia parte, passaram para o lado de Moisés. Então Moisés, ele dá uma ordem agora e ele vai dizer assim, ó, desembanhem a sua espada, unjam as suas mãos e exterminem aqueles que adoraram ao bezerro de ouro. Então, nós temos aqui basicamente três grupos, né? Quando Moisés desce, aqueles que passaram para o lado de Moisés, aqueles que foram mortos à espada e os que permaneceram com vida das demais tribos. Agora, por que eu contei essa história para vocês? Porque isso foi o que aconteceu na primeira aliança. Mas isso é uma figura perfeita, irmãos, perfeita do que vai acontecer na segunda aliança, que foi selada agora por Cristo. Na primeira aliança, nós vemos que Moisés, ele desce do monte com a proposta de Deus de fazer uma aliança, o povo aceita essa aliança, ela é selada com o sangue de animal e Moisés sobe de novo. Na segunda aliança, Cristo desce dos céus com a proposta de uma nova aliança com superiores promessas e ele sela essa nova aliança com o seu sangue. A própria ceia é um símbolo disto. Este cálice é o sangue da nova aliança selada, né, com o meu próprio sangue. Então a Bíblia diz que Jesus ele selou não com o sangue de animais, mas com o seu próprio sangue uma aliança superior, com superiores promessas. Então, na primeira aliança, Moisés desce do monte e sela uma aliança com o povo e sobe de novo ao monte. Na segunda aliança, Cristo, o próprio Filho de Deus, ele desce do Monte Sinai, do Monte Sião, ele sela uma aliança, a nova aliança no seu sangue, sobe, e ali, olha só que interessante, Moisés passou 40 dias na presença de Deus no Monte Sinai. Esses 40 dias não estão ali por um acaso, porque 40 dias aponta para 40 jubileus. 40 jubileus é o equivalente a 2.000 anos. Quando estiver chegando ao final dos 2.000 anos, e aqui entra uma questão, irmãos, a gente está vivendo na... Eu não creio na doutrina da iminência, mas eu vejo que nós estamos vivendo às portas da vinda do Senhor, na iminência dos últimos momentos. Nós podemos dizer, a gente está vivendo nos últimos momentos, tá? Por isso que eu digo que eu creio que a vinda do Senhor está muito próxima, tá? Porque esses 40 dias de Moisés aponta para 40 jubileus a partir da subida de Jesus, e 40 jubileus dá praticamente 2.000 anos, ou seja, irmãos, a gente está vivendo próximo à vinda de Jesus. Então, só que olha o detalhe, quando Moisés ainda estava no monte, estava para se completar os 40 dias, nós vamos perceber que o povo aqui embaixo começou a apostatar e fez para si um bezerro de ouro e começou a prestar culto a um bezerro de ouro. Quando Cristo estiver para voltar após esses 2 milênios, se tudo estiver correto, como a gente interpreta, nós vamos perceber que aqui a Bíblia diz que será instituída a imagem da besta, né? Que também aponta para uma imagem de ouro, que é a cabeça da grande Babilônia, lá de Daniel, né? Daniel fala da grande Babilônia, que era representada pelo ouro. Nós vamos ver que no Apocalipse existe uma grande Babilônia e existe uma imagem da besta. Então, eu creio que sim, essa imagem da besta do livro do Apocalipse, que a gente ainda vai estudar mais para frente, ela aponta justamente para esse bezerro de ouro, que o povo vai estar adorando. A própria Bíblia diz para nós que a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes seja revelado o homem do pecado e sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Pessoas abandonando a fé.
Assim como houve apostasia nos dias de Moisés antes da sua descida, haverá uma apostasia e uma adoração a um ídolo antes da descida de Jesus. Porém, aqui é que começa a ficar interessante, irmãos, porque completando-se 40 dias, Moisés desce de novo e ele chega ali e Moisés vai dizer: os que pertencem a Deus passem para o meu lado. Quando Jesus voltar, ainda nas nuvens, Jesus vai olhar para o povo e vai dizer assim, ó, aqueles que pertencem a Deus, subam, subam. E aí a gente vai ver as promessas se cumprindo, os mortos ressuscitando, as portas do inferno não podendo conter a igreja do Senhor, os mortos ressuscitando e os vivos sendo arrebatados para se encontrar com o Senhor nos ares. Aqueles que pertencem a Deus passarão para o lado de Jesus. E a ordem vai ser a mesma que os levitas receberam. Desembanhem a sua espada, unjam as suas mãos, porque vocês vão passar por meio do povo, eliminando a espada. E a Bíblia vai mostrar para nós que na vinda do Senhor, o próprio Cristo vai executar a ira de Deus sobre os povos, e juntamente com Cristo, aqueles que estão do seu lado. E para concluir com chave de ouro, olha que lindo, irmãos. Vocês vão ver que só aqueles que passaram para o lado de Moisés, a tribo de Levi, foi consagrada a oficiar o sacerdócio diante de Deus. Assim como na vinda de Jesus, só aqueles que passarem para o lado de Cristo por meio da ressurreição e do arrebatamento, eles serão feitos reis e sacerdotes durante o milênio. Entenderam? Embora todos nós que aceitamos a Cristo já somos, de certa forma, reis e sacerdotes, já temos já podemos experimentar um pouco daquilo que provém ao mundo vindouro, a plenitude disso só se dará por ocasião da vinda do Senhor. Tanto que Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 20, quando fala da primeira ressurreição, ela vai dizer assim, ó, esses que participaram da primeira ressurreição, eles reinarão com Cristo e serão reis e sacerdotes. Os que participaram da primeira ressurreição serão reis e sacerdotes. Apocalipse 20 fala isso claramente, irmãos. Então, novamente a gente vê que a história se repete, não há nada novo debaixo do céu, Deus anuncia o fim desde o princípio, tudo aquilo que Deus mostrou por meio de Moisés vai voltar a acontecer agora no tempo do fim, irmãos. Sabe, a Bíblia diz, Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas, né?